Reunidos mais uma vez na noite de hoje, nós queremos e desejamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para que nós possamos sentir Jesus. Nós estamos na companhia desse irmão mais velho, que mais uma vez vem até nós através das suas falas, da sua conduta, nos ensinar, de uma forma tão leve, os seus princípios e o caminho que nós precisamos seguir. Nós agradecemos nessa noite a espiritualidade amiga presente, aqueles que, porventura, estão passando por aqui somente hoje para ouvir a palavra, mas agradecemos especialmente aqueles que ficam, que estão conosco todas as terças-feiras para poder ouvir e para poder refletir sobre a palavra de Jesus. Nós pedimos a Deus e a Jesus que permita que essa espiritualidade amiga, esses soldados de Cristo que trabalham incessantemente, possam fluidificar a nossa alma. Que ao término das nossas reflexões, do nosso estudo, nossa água tenha os fluidos que cada um estiver necessitando no momento. A porta da nossa casa está aberta, o nosso coração está aberto, aguardando a palavra que vai chegar. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mas nós vamos no item 5. Vendilhões expulsos do templo. Item 5 e 6. O meu encontra-se na página 226. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O item é o 5 e o 6. Vendilhões expulsos do templo. Ok para Solange? Solange está rápida, né, Solange? Achou rapidinho. Ok, para a Cris está na 296. Ok, gente, para todo mundo? Vamos então iniciar a leitura? Ok para Luciano, ok para Maria da Glória. Vamos lá ao item, né? Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18, e São Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Então, o nosso evangelho de hoje vem no capítulo 26, né? Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E Jesus vem falando, nos mostrando, né? Vem numa passagem de Jesus pela terra,
Quando Jesus adentra o templo e vê aquele templo levando o nome do nosso Pai, de Deus, mas sendo usado de uma forma equivocada. Ali eles estavam a vender coisas em nome de Deus, até mesmo vender, né, a morada eterna, né, aqueles que vendiam aí um pedacinho no céu. Então Jesus no evangelho de hoje vem nos mostrando que o mundo, desde aquela época, ainda se encontra em determinada imperfeição. Naquela época, muito mais. Hoje, nós acreditamos no avanço. Existiu, sim, um avanço, ainda que pouco, mas esse avanço existiu, né? Mas só vem mostrando quanto que aquele povo e que nós precisamos de evolução. Porque nós sabemos que as coisas que vêm de Deus, elas não são vendidas. Porque chegou para a gente, Deus, quando criou o que nós pudéssemos usufruir, Ele não cobrou nada de ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio para poder caminhar por onde a gente deseja caminhar. E Jesus viu que aquilo ali era um equívoco, por quê? Porque perdão a gente não compra e nem vende. Perdão a gente dá de uma forma ampla e gratuita, externando um sentimento do nosso coração para aliviar, sobretudo, primeiramente, nós mesmos. A morada positiva, porque a morada eterna, ela não existe, visto que os mundos são transitórios, pelo menos até que a gente chegue na classe dos espíritos puros para poder ter compreensão do que vai acontecer daí por diante. E olha que nós não temos compreensão nem nesse período, né? De humanos aqui na Terra, nesse ponto em que estamos, até a classe dos espíritos puros. Tem um longo caminho até chegarmos lá, né? E depois de lá, a gente precisa também alcançar outro estado de consciência que hoje foge do nosso entendimento. Então, para que nós possamos atingir uma morada positiva, é necessário nós mesmos desenvolver pontos que nos leve às moradas positivas, aos quais, naquela época e ainda hoje, muitos denominam de céu, né? Então, eu sei que eu preciso praticar o perdão, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ter menos orgulho ou tentar extirpar, né, esse orgulho da minha vida. Eu preciso ser menos egoísta, eu preciso ter um olhar de empatia para com o outro, eu preciso me desenvolver intelectualmente, apesar de um vasto campo moral que nós também precisamos evoluir, né? E nós precisamos entender que aquilo que nós viemos buscar, que é o nosso crescimento moral e intelectual, dinheiro nenhum nesse mundo paga. Por quê? Porque nós vamos embora. Nós vamos embora e nós não vamos levar nada desse mundo, porque nós estamos aqui de passagem. Tudo que nós temos e usufruímos é emprestado. Então, se eu recebo algo de graça, eu preciso também de graça dar, né? Diferente de quando eu consigo alguma coisa que me exige um determinado esforço, exige que eu pague por aquilo, né? É justo que o outro, quando chega até mim, né, requerendo a esse ponto, eu é justo a cobrança. Mas as coisas que vêm de Deus, jamais. E a gente tem visto muito, né? Essa questão acontecer, mas de forma diferente, né? Tem gente vendendo água. Ah, é água benta. Tem gente vendendo tijolos, né? Ah, esse tijolinho aqui custa tanto. Vai te dar a morada eterna.
As coisas que são de Jesus, dinheiro no mundo não compra. Então é por isso que nós precisamos ter a nossa fé viva, firme e raciocinada. Porque senão nós vamos caindo nesses dogmas. De tanto falar no nosso ouvido, acaba fazendo com que a gente tenha uma inclinação, uma tendência a adentrar um caminho equivocado. E ao mesmo tempo, Jesus está nos dizendo: no reino do meu Pai não entra pessoas dessa forma. No reino do meu Pai, nas dimensões positivas, porque no reino de Deus, né? Não foi assim que Jesus disse? Há várias moradas na casa de meu Pai. Então, principalmente nas dimensões positivas, quem tem essa conduta não adentra em nenhuma dimensão positiva. Pelo contrário, vibra tem o espírito, tem a energia, tem a vibração de condensação do que é pesado. Então, Jesus, mais uma vez, veio nos lembrar que as portas para qualquer aquele que seja, que deseja falar em nome de Deus, é uma casa que não pode existir cobrança. A gente entra até mesmo na questão do dízimo, né? Muitas pessoas falam que o dízimo ele é bíblico. Eu, de uma certa forma, o questiono. Por quê? Porque eu uso a minha fé viva e raciocinada dentro dos princípios que Jesus nos ensinou. Então, eu acho que a gente não pode ficar nos polos, ou seja, nos extremos. A gente tem que ter a cabeça aberta. Então, o que eu acho sobre o dízimo? Eu acho o seguinte: nenhuma casa, nenhum templo, nenhuma sinagoga, nenhuma igreja permanece de pé se aqueles fiéis que ali gostam de ir para exercitar a sua fé, se eles não ajudarem, não vai se manter de pé. Porque, infelizmente, existem burocracias terrenas, muitas casas, muitas igrejas, muitos templos pagam até mesmo um aluguel, então ela precisa de uma colaboração. Se é ali que eu exercito a minha fé, eu preciso também contribuir com algo, para que aquela estrutura para sanar as burocracias materiais, né? Mas eu não sou a favor jamais de estipular um valor que você tenha que dar. Olha, o seu salário é X, você tem que me passar X. Isso eu acho um equívoco. Isso, ao meu ver, isso é um erro muito grande, né? Se você quer contribuir, contribua com o que você pode, contribua com o que você, no momento, né, está ali pronto para ofertar. Outra coisa, as campanhas, né? Dentro das igrejas, qualquer coisinha está se vendendo. Traga a sua água, não sei o quê, ou então compre a água aqui da igreja, né? A água é a mesma água fluidificada, né? Porque tem espíritos também nas igrejas, tem espíritos trabalhando aonde o nome de Jesus é falado. Então, Jesus não cobra nada de ninguém. Né? Deus não cobrou nada de ninguém, pelo contrário, ele tem misericórdia de nós o tempo todo. E Jesus perdeu a paciência, né? Nos mostrando o seguinte, que perder a paciência às vezes é válido, mas que nós possamos perdê-la com quem de fato ou com o que de fato está de uma forma exagerada. A gente não perde a paciência com qualquer coisa, né? A gente perde a paciência com aquilo de fato que a gente vê no momento que é grave e que não pode jamais acontecer. Aguardo agora as considerações de vocês. Deixa eu ver aqui. Ângela Ramos da Silva, boa noite. A Solange dizendo: Deus, que é o dono de todas as coisas, não precisa fazer barganhas ou trocas. Muitas vezes tentamos subornar sua vontade com promessas para que seja feita a nossa vontade,
e esquecemos que Ele é o Senhor de tudo. É verdade, né? Nós temos esse defeito em nós de tudo querer barganhar, de acharmos, né, que o dinheiro tudo compra, né? Mas eu sei que muitos de nós aqui não têm esse pensamento, mas ainda existem, né, pessoas dessa forma, achando que o dinheiro tudo compra. Então são essas pessoas que quando desencarnam tendem a sofrer muito, porque está muito próximo do materialismo. Então, quando se vê com os olhos espirituais abertos e os materiais fechados, toma um susto enorme quando vê que não tem mais nenhuma chance de opinar ou de tomar qualquer decisão. E aí entra num estado de perturbação terrível, né? Então, eu acho assim, precisa estar a casa, a igreja, né? O templo, precisa estar em harmonia com os seus fiéis. Aqueles que ali adentram precisa ter prazer de ali estar, né? Nós não precisamos colocar nada na cabeça de ninguém. Nós precisamos fazer com que eles tenham raciocínio, com que eles vão tentando entrar pelo caminho de bem e ser homem de bem, né? Refletindo sobre os seus atos, colocando as coisas na balança, olhando os verdadeiros princípios que Jesus deixou a cada um de nós. O que Jesus espera de mim? Segundo as minhas atitudes, eu estou próximo ou longe de Jesus? Se eu estou longe, o que eu preciso melhorar em mim para que eu possa dar um passo à frente? Então, essas reflexões são inerentes a todos nós. Nós precisamos instigar as pessoas a pensarem, a raciocinarem e não jogar sobre elas um conceito e não aceitar que esse conceito jamais seja modificado, né? Porque as coisas mudam o tempo todo, até nós mudamos, né? Vai passando os dias, nós vamos envelhecendo, vai mudando, vai mudando. Novas coisas vão sendo chegadas, nós vamos vendo coisas, né? Presenciando coisas que a gente jamais achava um dia que iria presenciar. Quem de nós, né? Nós aí, pessoal nascido aí de 1980 para trás, imaginava essa tecnologia de hoje. Coitado de nós, não passava nem perto da nossa cabeça tudo isso, né? Se a gente quisesse uma hora dessa, era brincar um pouquinho lá na rua, daqui a pouco entrar para dentro, não tinha celular, não tinha nada. O mínimo que tinha, né, era um rádio relógio para a gente escutar uma musiquinha, para a gente poder adormecer, né? E olha o tanto que já mudou, o tanto que já avançou, né, nessa questão tecnológica, mas no intelectual, mas nós precisamos olhar o nosso lado moral, porque o intelectual cresceu muito, né? E o moral, a tendência a tendência está sendo e houve uma diminuição muito grande. A Socorro dizendo boa noite, espiritualidade amiga, e a todos. Tá bom, Socorro? Vamos ver o comentário dela. Ela mandou outro comentário. Outro dia me ofereceram um vidro com a água do dilúvio para a cura. Ana do céu, eu fiquei horrorizada, né? E tem pessoas que acreditam, né, gente? Água do dilúvio. Quanto tempo tem isso, né? E essa água está aí até hoje, resistindo ao tempo. Duvido muito, né? Pega uma aguinha sua, uma garrafinha, coloca lá, faz uma prece. Pede a espiritualidade amiga que coloque ali os fluidos necessários, né? Magnetizando aquela água para o que você está necessitando no momento. Ah, minha filha, te garanto que a sua água está mais cheia de energia boa do que muitas que estão vendendo por aí, né? Fico revoltada quando vejo algumas igrejas barganhando um lugar no céu em nome de Deus. Mas o que mais me estarrece é ver como as pessoas acreditam e compram isso. Mostra o quanto a fé dessas pessoas é fraca e como coloca Deus em segundo plano. É porque não raciocinam, né?
Eles não raciocinam diante dos fatos. Ah, se fulano falou, fulano é um homem de Deus, então eu vou acreditar. Enquanto a verdade é que todos nós somos homens e mulheres, espíritos de Deus, porque foi Ele que criou cada um de nós, e nós somos a centelha, parte dele. Então, que diferença há? Todos nós que estamos debaixo desses céus, seja quem prega, seja quem ensina, seja quem frequenta, se estamos na terra, debaixo desses céus, é porque nós somos muito devedores. Podem ter certeza disso. Aqui não tem ninguém perfeito. Não tem médium perfeito, não tem padre perfeito, não tem pastor perfeito, não tem beatas perfeitas, né? Não tem aquelas moças, né? Aquelas obreiras, obreiros. Ninguém é perfeito debaixo desses céus. O único que passou por aqui, que foi o espírito mais evoluído que a Terra comportou e recebeu, foi Jesus Cristo. O resto, meus amigos, é tudo balela. Assim como dizia Chico Xavier, quando foram perguntar para o Chico, Chico, mas de onde você acha que nós viemos, né? Aquelas mulheres achavam que Chico ia dizer, não, nós viemos numa dimensão muito positiva. Chico falou para ela, olha, minha filha, nós estamos vindo do umbral, né? E elas falam para o Chico, mas até você, ele fala, todos nós, todos nós. Por quê? Porque a nossa imperfeição é muito grande. Nós estamos mais próximos do umbral do que da classe dos espíritos puros. Ó, muito longe, né, da classe dos espíritos puros. Porque veja bem, olha a situação. Eu li uma reportagem hoje, comecei a li só a chamada porque eu não tive tempo. Uma criança que invadiu um local de uma clínica veterinária, um hospital veterinário, não sei, e matou não sei quantos bichos. Teve bichos que ele arrancou até a pata. E aí? A gente fica passada, né? Como que uma criança de 9 anos faz uma coisa dessa? Porque, na verdade, é um espírito antigo, né? Que ainda não conseguiu se moldar, que ainda não conseguiu enxergar e que ainda vai necessitar de muitas oportunidades para reparar esses atos. Mas Jesus me deu, os misericordiosos como eles são, eles dão oportunidade. Pena que a oportunidade de uma coisa dessas, as penas tendem a ser muito duras, né? Nós ainda estamos numa sociedade que as pessoas sentem ódio, que as pessoas sentem inveja, o outro não pode conquistar nada, que o outro está com cada olho em cima, dando mal empregado, né? O outro já quer tomar tudo que o outro tem. Não faz nenhum exercício de empatia, não tenta se colocar no lugar da pessoa. Um vai atropelando o outro, né? Se lá na frente tem uma coisa que ele quer muito, ele não importa se ele vai passar por cima de 200, vai pisotear todo mundo para chegar lá. Deus me livre. Eu prefiro permanecer sem nada. Deixem que se matem, né? Mas eu estou bem longe. Vamos ver os outros comentários. A Helena dizendo, mesmo quando nós pedimos algo a Deus e oferecer em troca a promessa, Deus não precisa de nada, só sua fé e sua conduta e sua bondade para com as pessoas. Realmente, Helena, essa questão das promessas é mais para poder satisfazer a nossa palavra, o material, né? Deus e Jesus não precisa desses nossos esforços, né? Mas muitas pessoas precisam ter nelas essa convicção.
A fé delas, essa fé, ela caminha, ela consegue circular se a pessoa consegue, de fato, cumprir aquilo que prometeu, né? Então, é mais para satisfazer a pessoa, porque a pessoa conseguiu almejar tudo aquilo, né? Então, é mais sobre o exercitar da fé de cada um e que existe várias formas dessa fé ser exercitada e todas elas são válidas, né? Desde que a gente não prejudique ninguém, o modo de expressar a fé é sempre válida. A Claudionete dizendo, muitas pessoas têm o dom gratuito de ajudar espiritualmente as pessoas e cobram por isso. Como dízimo, muitos pagam achando que está comprando um pedacinho dos céus. Deus não cobra nada. Ele é misericordioso com todos nós. É amor e bondade. Pois é. Os tijolinhos que nós precisamos mandar para o céu são as nossas boas ações. São as caridades que nós precisamos fazer, né? É isso que a gente vai mandar para lá. Agora, coisas materiais, tudo vai permanecer na terra. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Se eu desencarno uma pessoa ignorante, eu vou acordar do outro lado ignorante. Vai haver um milagre que eu vou mudar de uma hora para outra? Não. Por isso nós precisamos trabalhar em nós mesmos, cada princípio, cada situação, todos os dias. Não é assim que faz o homem de bem? Ao final do dia ele reflete sobre toda a sua conduta? Então é isso que nós também precisamos fazer. A Luciana dizendo, à medida que vamos despertando a nossa consciência, percebemos que a verdadeira riqueza não é deste plano. Estamos aqui por um motivo muito maior e que vai muito além de todo o materialismo com o qual nos deparamos aqui. Com certeza, nós estamos muito além desse materialismo, né, Luciana? Porque nós não vamos levá-lo. Tudo de material nos serviu como oportunidade de crescimento. Eu precisei de uma casa porque eu precisava me abrigar. Eu precisei de um emprego porque esse emprego é que faria com que eu me sustentasse. Mas tudo isso é temporário, né? Quando o nosso corpo físico morre, olha, veja bem, até o nosso corpo físico é emprestado. Quando esse corpo físico morre, nada mais aqui nos pertence. Nós vamos levando apenas 2 sacolinhas. Essas sacolinhas não são materiais, elas são espirituais. E dentro dela estão nossas boas e más ações. Que possa pesar mais as boas, né? A gente vai tentando trabalhar para que isso aconteça. Vamos ver se tem mais alguém que falou mais alguma coisa. Graças a Deus. É isso aí, nós estamos todos melhores, né, gente? Mais alguém quer fazer alguma consideração, gente? Senão nós vamos encerrar. Deixa eu mandar um ponto aqui, para ver se eu vejo algo. Não? Então vamos lá, vamos encerrar. Jesus, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por vir mais uma vez insistir conosco, né? Porque Jesus, às vezes, ele precisa ser insistente para poder ver se entra na nossa cabeça. Então, nós agradecemos pelo aprendizado que foi reforçado hoje. O aprendizado que nós precisamos levar em toda a nossa caminhada. Porque Jesus está esperando, esperando que cada um de nós possa crescer. Porque quando a gente cresce, nós então podemos fazer o melhor para o outro. Quando a gente cresce, a gente tem discernimento e os nossos olhos, diante das situações, estão de forma totalmente diferente, né? Com a visão totalmente diferente de quando a gente tinha lá atrás, quando ainda não tínhamos entendimento.
Então, nós agradecemos Jesus, agradecemos a Deus a oportunidade, agradecemos à espiritualidade amiga, que Jesus esteja com eles também, caminhando, trilhando o melhor caminho, que a nossa água já possa ter os fluidos que cada um de nós necessitar. Que quando a gente tomar um pouco dessa água, nós possamos estar mais leves, porque o nosso caminho ainda é longo. Mas com Jesus, seguro nas mãos de Jesus, e com essa espiritualidade amiga trabalhando, nós somos sim capazes de vencer. Jesus disse: Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também são capazes de vencer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês